Nós temos, assim, esse modelo que eu gosto bastante do iceberg. Eu acho que vocês já viram. Quem não viu pode pesquisar melhor depois. Define muito bem e nós utilizamos muito. Primeira e segunda tópica é a base, não tem como. A gente fala assim, associação livre, né, o método terapêutico psicanalítico visa o quê? Associação livre escuta do psicanalista. Só que primeira e segunda tópica não sai fora, tá ali todos os dias, o tempo todo, porque isso é o que? É a psique humana, é o sujeito, né? É o sujeito freudiano, então ele começa tudo, toda a base, porque os demais psicanalistas, os demais teóricos, as outras escolas psicanalíticas seguiram sempre a base de Freud. Algumas coisas foram, não que modificando, mas foram evoluindo, assim como vem na evolução. Agora, por exemplo, estamos em 2023, seguimos ainda a base de Freud, mas de uma maneira totalmente contemporânea, porque não dá para ficar também num passado que já não existe aquele formato de vida, hoje é de uma outra forma. Porém, o sujeito, ele permanece muito parecido, porém, com suas individualidades hoje sendo mais impostas através de necessidades da psique humana, certo? E quando nós falamos aí de primeira e segunda tópica, então nós temos na primeira tópica, lá bem em cima, nós temos aqui nessa parte de cima, consciente, aí temos o pré-consciente e o inconsciente. Se vocês forem olhar aqui, a maior parte que rege a psique humana é o inconsciente. É por isso que se trabalha muito através da associação livre para se alcançar esse inconsciente. E uma das vantagens da psicanálise integrativa é que para acessar esse inconsciente através da associação livre, demora-se um tempo bem considerável. Quando temos a oportunidade de ferramentas diferenciadas, ou vamos dar um exemplo, os desenhos projetivos, as mandalas e outros aí que vocês aprendem no decorrer do curso, são ferramentas que ajudam a acessar mais facilmente os conteúdos que estão no inconsciente, esses conteúdos recalcados, e a partir dali conseguir compreender melhor esse sujeito que está em análise. Então, assim, essa é a primeira tópica freudiana, consciente, pré-consciente e inconsciente. Quando ele vem com essa segunda tópica, ou seja, um modelo estrutural, ele está falando mais voltado ao sujeito em si dentro das suas práticas diárias, aonde ele faz aqui uma divisão e ele equipara superego com o ego, e ele traz uma parte mais profunda ali, o id. Quando falamos de id, de inconsciente, nós conseguimos encontrar aqui o mesmo sujeito, fica bem mais fácil a compreensão. Agora, o superego e o ego, nós estamos muito mais relacionados aqui com o pré-consciente e o consciente. Para finalizar, nós temos só um resumo aí, ó. Pelo id, o empregado deixaria de comparecer ao trabalho num belo dia ensolarado, dedicando-se a uma aprazível atividade de lazer, uma piscina, pescaria, um cinema ou ao sair com o namorado. Ou seja, o id deixaria de ir para o trabalho para fazer qualquer coisa que lhe desse vontade, lhe desse prazer. Já o ego aconselharia prudência e buscaria uma oportunidade adequada para essas atividades. Ou seja, é melhor esperar um dia de folga, um final de semana, um feriado, ou vamos conversar lá com o seu patrão primeiro, para ver se ele te libera. Então, o ego ele vai ter uma racionalidade sobre aquele assunto. Já o superego, ele diria assim, ó, que é inaceitável faltar com um compromisso assumido, por exemplo, com um supervisor, um colega de trabalho ou com o próprio trabalho. Então, dentro do id, ele iria em busca do prazer, ele faltaria numa primeira instância no trabalho. Estou dando exemplos práticos aqui. Então, tem o sujeito quer passear. Então, o id diz, vamos agora, não vai pensar nas consequências, ele vai pela busca do prazer, ele age por impulso. Já o ego, ele vai procurar uma data mais apropriada para esse passeio, enquanto o superego, ele não vai nem pensar na data, ele vai dizer, não, e pronto, acabou, você tem tarefa, vamos fazer. Esse negócio de pensar no passeio e na folga não é agora eu tenho que trabalhar. Então, assim, isso dentro de uma vida prática. Por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque a gente encontra muito, é o sujeito da atualidade, sempre numa busca do prazer, mas que
está ali dentro de um controle com as suas funções diárias, busca, né, das responsabilidades em si, mas às vezes o superego também impede essa pessoa de quebrar algumas regras, de ser mais feliz. Outras vezes o id acaba atrapalhando essa pessoa de ter compromisso com as suas coisas, ser mais responsável com as suas atividades. Então, assim, quando o modelo estrutural, ou seja, a segunda tópica, que é a formação da personalidade desse sujeito, teve alguma ocorrência, alguma fase difícil lá no desenvolvimento psicossexual, vamos ter um sujeito em nossa frente, ou que é extremamente id, ou é muito ego, ou é superego, não há equilíbrio, é preciso ter um equilíbrio, também não dá para viver o tempo todo sendo superego, né, agindo só com a razão, agindo só com a imposição, não, deixa, nada de diversão, nunca, e da mesma forma que o ego, ele é racional, ele vai pensar, mas também não posso só pensar demais e nunca concretizar nada. E a vida sem o id também seria sem graça, porque é o que dá prazer, é o que motiva, é o que impulsiona. Vamos dizer que o id hoje seria a adrenalina, né? Aquela sensação boa que a gente sente em realizar alguma coisa. Então, assim, o modelo estrutural é a personalidade do ser humano. E dentro da clínica psicanalítica, o que vamos encontrar? Justamente isso, a personalidade do ser humano, segunda tópica. Só que muitas coisas, né, muitas atitudes, muitos sintomas dessa personalidade, inclusive os negativos que interferem de forma negativa para seu desenvolvimento, nós iremos encontrar recalcados lá no inconsciente, que faz parte do quê? Da primeira tópica. Então, é por isso que a gente fala que não tem como, o Freud deixou muito claro, uma não substitui a outra e ambas se completam, tá bom?